Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor é, acima de tudo, Senhor. Por tudo aquilo que fizeste, tudo aquilo que tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa comunhão que nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque podemos ter a liberdade de ouvi-lo, podemos ter a liberdade de sermos alimentados espiritualmente pela Tua palavra, e precisamos, carecemos, Senhor, da Tua voz, da Tua palavra ministrada aos nossos corações, cada dia, cada noite, cada instante, Senhor, para que nós possamos realmente, Senhor, sermos instrumentos perfeitos de louvor e adoração a Ti. Fale conosco, Senhor, ministra a todos os corações que Te ouvem. E eu disse corações, Senhor, não ouvidos, mas corações. O que importa é que a Tua palavra seja semente plantada em nossos corações e que nossos corações sejam terra boa, fértil, que dê frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto eu gosto. Quando você pega esse texto, não é a primeira vez que eu prego. Você pega um versículo, o último versículo que o apóstolo Pedro escreveu, a última coisa que ele deixou escrita para nós, e a última exortação, a admoestação de Pedro foi crescer. Crescer não é fácil. O crescimento físico, quando a criança começa a crescer, causa dor, né? Quando você vai crescendo, a criança dói, né? Até isso gera. O crescimento causa dor. O crescimento exige muito esforço, muita resignação, muita devoção, muita determinação. Agora, crescer não é algo que você deixa de fazê-lo. E sempre eu contei a história aqui da criança que pergunta ao pai por que os adultos param de crescer. E essa é uma pergunta que nós devemos constantemente nos fazer. Por que não estamos crescendo? Amadurecer não é fácil. E quando a Bíblia fala no Novo Testamento, na língua grega, perfeição, perfeito, tem sentido de maduro, de maturidade. Como é difícil amadurecer. Cada vez que nós olhamos uns para os outros, aí alguns chegando na casa dos 20, na casa dos 30, na casa dos 40, dos 50, dos 60, dos 70 e mais, e a gente para e olha no espelho, e será que a gente olha e vê, eu cresci, eu tenho amadurecido de fato? Ou eu só tenho vivido sobre as recordações do meu passado? O quanto eu tenho crescido como pessoa? Quanto eu tenho crescido como maturidade, na capacidade de lidar com a vida, com as pessoas, com os relacionamentos, sem me perder? E o que a gente mais vê é as pessoas se infantilizando ao invés de amadurecer. Começa a colocar para fora os seus hábitos condicionantes, errôneos, começa a dissipar cada dia mais o seu temperamento distorcido e acha natural. Não é natural. É por isso que o apóstolo Pedro põe assim: crescei, mas crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está dizendo fique melhor, cuidado, vigia, tudo isso é importante, mas diz crescei, não pare de crescer. O Jesus nos chama o tempo todo para sermos perfeitos, e nós nos acomodamos com as nossas imperfeições e achamos isso natural.
a pergunta que nós devemos nos fazer, sempre nos confrontando: eu tenho crescido? A minha maturidade tem sido cada dia maior, a ponto de eu ver o quanto eu estou diferente, fazendo diferença? Nós temos um hábito humano de olhar muito para as coisas externas, para as circunstâncias, para as relações, e não para as coisas internas, para o crescimento interior, porque Deus cresce para dentro, não para fora. É aí que está o âmago da questão. Eu tenho crescido interiormente, eu tenho vencido as barreiras que o pecado causou dentro de mim. Agora, quando fala em crescer na graça, nós precisamos entender isso. O que é a graça? Talvez esse versículo deveria mexer com as nossas emoções, ele deveria mexer com as estruturas interiores nossas, porque é uma ordenança. Quase no final, na última escrita de Pedro, nós deveríamos ficar: peraí, é verdade, isso deveria mexer. E até que ponto está mexendo conosco? Graça é o poder de Deus. Graça não é só o favor imerecido de Deus que nos leva para a vida eterna. Graça é o poder de Deus que transforma as nossas vidas, que molda o nosso caráter, que nos faz semelhantes a Cristo, que nos leva mais para perto de Deus, que nos faz abraçar o amor de Deus, que nos faz caminhar na trilha da santidade, que nos faz percursar o caminho do amor verdadeiro. Graça é esse poder transformador, esse poder governando o nosso coração, esse poder que inunda o nosso interior e faz com que verdadeiramente sejamos pessoas diferentes, separadas, que faz nos enxergar o outro mundo, que faz nos enxergar o valor da vida, que faz perceber todas as questões e chegar mais perto de Cristo. Resumindo, a graça é aquilo que nos faz e nos torna iguais a Cristo. Isso é graça, e eu preciso crescer nisso. Eu estou me tornando semelhante a Cristo a cada dia. Eu estou caminhando como Cristo no caminho da santidade, da obediência a Deus. Eu estou caminhando como Cristo no controle de Deus sobre a minha vida. Eu estou verdadeiramente vendo todo o meu ser transformado e não conformado com este mundo. Isso é graça. Isso é graça. Isso é crescer na graça. Ou seja, esse é o tempo todo. Agora, você sabia qual que é o grande teste do cristianismo? De um homem, de uma mulher, de um homem cristão, de uma mulher cristã? O grande teste não é a quantidade de graça que ele tem, mas é se ele tem alguma graça. Graça não é medida pela quantidade que você tem, porque aquele que tem ou não tem graça, esse é que diferencia o verdadeiro cristão do falso cristão. Se ele tem a graça, ele precisa crescer nela, e ela se incumbe de fazer tudo isso que eu acabei de falar. Então, o grande teste do cristianismo é saber se em algumas áreas da minha vida eu estou tendo graça, mas é se eu tenho graça. Se a graça está moldando a minha vida, inspirando, instruindo, dirigindo, governando a minha vida e meu coração. Se eu cresço nela, eu realizo todas essas outras coisas. Então, o grande teste não é saber quem tem mais, quem tem menos. O grande teste do cristianismo é saber se tem ou não tem. Porque se eu tenho, a única coisa que eu preciso é crescer nela. É crescer nela, cada dia mais e mais. É agir na graça que está em mim, que é por mim, para a glória de Deus.
Agora, tem as evidências dessa graça. Tem as evidências que me mostram, que me revelam o quanto eu estou crescendo na graça. Porque não é graças, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é o benefício de Deus nas nossas vidas. A primeira evidência é se eu tenho tido cada dia mais um senso mais profundo do pecado. Essa é a primeira evidência da graça. É incrível como hoje nós que vivemos a igreja, ouvimos a palavra, adoramos a Deus, num grande número do que chamamos hoje do evangelicalismo, da igreja evangélica, não tem um senso profundo de pecado, tem um senso muito raso. Não percebemos o que o pecado faz em nós e o que o pecado faz e fez com a humanidade em geral. Nós ouvimos toda a vida que o homem caiu e que se tornou inimigo de Deus e que o pecado é o maior problema, e nós ainda fazemos conjecturas sobre várias coisas. Por que os relacionamentos são difíceis? Por que a sociedade está tão depravada, deplorável? Por que os homens fazem tantas guerras? Por que o mundo está tão em declínio? Por que há tantos movimentos tentando dissuadir as pessoas e distanciá-las de Deus? Por que é tão difícil você falar de Deus para pessoas que você ama e que não dão a mínima? Por que as pessoas têm temperamentos e personalidades tão destruidoras e você vai conjecturando família, ambiente, isso, aquilo, e você não vai percebendo que o principal fato é o pecado? Mas esse linguajar o mundo não entende, não reconhece. Claro, a pergunta que não quer calar é: a igreja se está reconhecendo? É aquele que está na igreja e que tem a graça em si, mas cada dia menos tem profundidade na percepção do pecado. Então, quando você fizer uma análise, você está cheio de graça, cheio da graça, quando você faz, e crescendo na graça, quando você faz uma análise de tudo que acontece, você tem que primeiro pensar: peraí, tudo isso é factível, tudo isso é discutível, mas acima de tudo é o pecado. O maior problema do mundo é o pecado, porque se eu não entender isso, eu não entendo que o maior remédio é Deus. Por isso é que a gente muitas vezes, quando vai aconselhar alguém, em vez de falar assim: você precisa de Deus, você precisa de Cristo, você precisa de alguém para te ajudar. Você precisa de um médico, você precisa de um psicólogo, você precisa de um terapeuta, você precisa de alguém para você casar, você precisa de alguém para te ajudar, você precisa de Deus. Então a gente não entendendo o estrago que o pecado fez como o maior problema da humanidade, nós nunca vamos entender que o maior remédio é Cristo, é Deus. E assim nós nunca vamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos próprios pecados. Tem tanta gente presa ao passado e esquece que os problemas não são pessoais, familiares, estruturais ou experienciais, é tudo fruto das consequências do pecado. Então precisamos entender. Uma outra evidência da graça é que a gente passa a ter, quando a gente cresce na graça, a fé vem junto, a robustez da fé vem junto, a força da fé vem junto. Uma fé que não é mais só de acreditar no que Deus pode fazer, acreditar em Deus, declarar a sua crença, mas uma fé que transforma a sua vida, uma fé que muda a sua percepção de vida, uma fé que faz você valorizar mais a glória de Deus do que a sua glória, uma fé que te transforma em discípulo verdadeiro de Cristo Jesus, uma fé que faz você chegar a ser como Abraão chegou a ser, chamado de amigo de Deus. Essa fé também é evidência do crescimento na graça. Tem tanta gente
se escondendo à sombra da fé dos outros. Tem pessoas que precisam sempre de os outros falar alguma coisa porque não tem fé em si mesmo. Não tem a fé que transforma, a fé que verdadeiramente o coloca no patamar de um homem ou uma mulher crescendo na graça. Eu creio em Deus acima de tudo. Eu creio nas promessas de Deus e me assento nelas, descanso nelas. Eu creio no que a palavra de Deus diz. Se o mundo disser, se as circunstâncias disserem, se tudo disser que seja contrário à Bíblia, mesmo que a Bíblia me afaste de tudo, das oportunidades, eu creio na Bíblia. Pois ela é que me faz alcançar um nível mais excelente de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Outra coisa que evidencia o crescimento na graça é que você tem cada dia mais um amor que se alarga, um amor que é mais abrangente, um amor que não fica resignado apenas àqueles que te cercam. Hoje nós fizemos isso, nós abraçamos e percebemos por um pouquinho de intensidade, de verdade, a família de Deus. Essa é a família. Quando que você tem estendido esse amor? O quanto esse amor só fica restrito às pessoas que te cercam. Você se preocupa, você considera, você tem compaixão por outro, mas o quanto esse amor tem alcançado, ido além das fronteiras das pessoas que te cercam. O quanto você tem amado, o quanto você tem alargado as suas fronteiras no intuito do amor. Amor esse que ainda nós vamos falar muito, amor que nós discussamos bem, amor que nós falamos que temos, mas na prática ele está muito aquém. E o amor não é só quanto eu tenho amado só a minha família, mas o quanto eu tenho amado a família que Deus me deu. Aliás, essa família vai para a eternidade. Não se esqueça que nós não vamos encontrar no céu a nossa família. Nós vamos encontrar no céu a família que Deus nos deu. A família de Deus. Outra evidência é a esperança. É uma esperança mais iluminada, mais intensa, menos utilitária. Você está crescendo da graça quando a esperança que você tem são as promessas de Deus à volta de Jesus. Não é a esperança de que sua vida aqui vai melhorar. Não é só a esperança de que um filho vai ser resgatado, de que meu casamento vai melhorar, de que minha doença vai ser curada, de que as minhas feridas vão ser saradas, de que eu vou restaurar coisas que eu tive, mas a esperança que já foi dada na volta de Cristo. Uma esperança que diz contra toda desesperança dos outros, que só há uma esperança verdadeira, Cristo Jesus. Quantas pessoas estão depositando esperanças em tantas coisas, e na hora que morrem, aonde vai essa esperança? É ali que você vê aonde está depositada a esperança das pessoas. Porque quando morremos, a morte não faz acepção de pessoas, não faz acepção de circunstância, a morte não faz acepção de condição social. O rico, o pobre, o feio, o bonito, o doente, o saudável, o inteligente, o desprovido de inteligência, o culto, o desprovido de conhecimento, todos vão para o mesmo lugar, vão para o mesmo buraco, vão para o pó de onde vieram. A morte é a única coisa que nos iguala.
Qual é a sua esperança? Ela está mais iluminada? Ela está mais além das circunstâncias, mais além da realidade que você vive? Qual é a esperança que você tem? Por último, outra evidência é uma espiritualidade mais definida, e isso é um problema hoje dentro da igreja. A igreja não tem crescido na graça, a igreja está vivendo na rasura das suas doutrinas, do seu conhecimento, porque não tem nem espiritualidade definida. Você chega diante de igrejas lotadas e pergunta sobre qual é a sua espiritualidade, qual é a sua doutrina, qual é o seu seguimento, o que é que você está buscando em Deus, e todo mundo não sabe dizer nada com nada, e só fala assim: eu sou de Jesus, eu quero Jesus, estou adorando a Deus. Quando você não sabe nem definir as coisas, o que eu quero, o que eu fui chamado, o que eu penso, o que a Bíblia diz, o que ela nos ensina, qual é a doutrina que eu quero, qual é a espiritualidade que eu quero viver. Será que ser cristão é ter uma vidinha diferente dos outros, com hábitos diferentes, e a bênção de Deus, os benefícios de Deus na minha vida? Ou será que eu preciso pensar que eu preciso ser diferente, que a minha espiritualidade precisa ser mais evidenciada do que a carne? De que os meus desejos e os meus sonhos precisam ser trocados pelos sonhos de Deus? De que eu fui chamado para adorá-lo, viver para a sua glória ou para a minha glória? De que eu preocupo mais com a quantidade de pessoas que estão na minha igreja, com o tamanho do templo que eu vou construir, com a capacidade tecnológica do templo, ou estou preocupado mais com o quanto eu estou servindo, adorando Deus? Qual é o nível da minha espiritualidade? Qual é o que eu tenho definido? Não, quem eu sou para Cristo, o que eu sou para Cristo. Então você cresce na graça, você sabe perfeitamente para quem você vive, por quem você vive e quem é que dirige a sua vida, né? Não são os seus negócios, não são isso, não são aquilo, mas são isso. Isso são algumas das evidências que você está crescendo na graça. Então, recapitulando rapidinho, é você ter cada dia mais conhecimento, consciência do pecado e do que o pecado faz. É você cada dia ter uma fé que se fortalece, não no acreditar a Deus, mas te fortalece a ser e viver como Cristo viveu. É você ter um amor que se alarga nas suas fronteiras e sai do seu mundinho e vai para o mundo de Deus. É você ter cada dia mais uma esperança iluminada mesmo naquilo que Deus te fez, e não no utilitarismo daquilo que as pessoas esperam. É você ter uma espiritualidade mais definida. Tudo isso já é sabido da maioria, já foi ouvido pela maioria que está aqui. Agora, as evidências estão aí, você entende graça, mas um terceiro ponto que eu queria definir com vocês e finalmente: quais são os meios que me levam a alcançar um crescimento na graça que evidencia que eu estou cada dia mais crescendo nela? E aí que a gente precisa entender aquilo que é chamado de os meios da graça. Quais são eles? Primeiro, o primeiro meio da graça: leitura da Bíblia. Há alguns séculos atrás, os chamados evangélicos, vamos dizer assim, protestantes, eram diferenciados pelo valor que dava na Bíblia, pela leitura da Bíblia, pelo conhecimento bíblico. Hoje, será que podemos dizer isso? Há como você alcançar o nível de conhecimento, sem ter a leitura da Bíblia? Então as pessoas, mas eu não gosto de ler, não gosto de ler. A saúde do corpo de um homem geralmente pode ser conhecida pelo seu apetite, a maneira como ele come, a maneira como ele alimenta, A saúde da alma de um homem pode ser conhecida pelo tratamento que ele tem com a Bíblia.
Se você não está comendo fisicamente, você vai adoecer. Se você não está alimentando espiritualmente a leitura da Bíblia, você também vai ficar fraco e doente e vai ficar insuficiente na sua condição de crescimento da graça. Se você não lê, você não cresce na graça. Quando você lê, não é você que está falando com Deus, é Deus que está falando com você quando você lê a Bíblia. É Deus falando com você. É isso, pastor, eu sei disso perfeitamente. Eu quero saber se você tem usado isso. Você só lê ali um capítulozinho por ler? Você não medita? O primeiro salmo diz o que? O salmo primeiro: bem-aventurado o homem que não ouve o conselho de ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Bem-aventurado, feliz, próspero esse homem. Então para com essa mania de se justificar dizendo: eu não gosto de ler, eu não sei ler, eu não entendo, porque isso é balela. Um dos meios da graça é a leitura bíblica. Pega ali: Senhor, Espírito Santo, me encaminhe, me ilumine, me dizendo, mas me dê força, abre os meus olhos, abre os meus entendimentos para que eu leia a tua palavra. Comece pelo Novo Testamento, pelo Evangelho de João, e vá lendo. Outro meio da graça, a oração. Você pode não ser crente e orar, mas você não pode ser crente se você não ora. Ah, pastor, eu oro todo dia. Como? Como? Ah, quando eu vou comer, quando eu acordo, eu faço aquela oraçãozinha mequetrefe. Ah, quando eu preciso, então aí eu oro, meu. Tem algum problema com alguém, eu oro, meu. Quando eu estou com problema, eu busco a Deus e me derramo. É assim. A oração é vida, a oração é essencial. Ele é o meio da graça. Eu tenho que estar orando todo dia, me colocando na presença de Deus, abrindo meu coração para Deus, de todas as formas, abrindo mesmo, sendo sincero com Deus sobre a minha vida, abrindo meu coração, fazendo súplicas, fazendo tudo o que eu tenho que fazer, mas acima de tudo, me relacionando com Deus. Eu não cresço na graça se eu não oro. Ah, mas eu acordo 5:30 da manhã, 6 horas, tem que correr para coisa, aí você faz aquela oraçãozinha. Uma vez eu ouvi alguém falando: eu gosto de orar quando eu estou na ginástica, eu gosto de orar quando eu estou dirigindo o carro. Tudo bem, você pode orar o que quer, mas isso é o seu tempo que você está dedicando a Deus? Quer dizer, você ora para Deus no meio daquilo que você está fazendo. Porque se você está orando prostrado a Deus, orando, dirigindo, isso é um perigo, né? Porque você vai fechar o olho: Senhor, cuida de mim, vai bater. Qual é o momento em que você está tirando o seu altar e levantando aquele horário? É meu com Deus. Ninguém pode ser solidário com as pessoas, com o mundo de Deus, se não aprender a ser solitário com Deus. Eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero ser solidário com o mundo de Deus. Então aprende a ser solitário com Deus, a se abastecer de Deus, porque o próprio Cristo fazia isso. Saía todas as madrugadas para orar e se abastecer de Deus. Qual é o tempo que você dedica a Deus em oração? É tudo corrido. Ah, se você tem que acordar a tal hora para trabalhar, acorda meia hora antes para orar. Faça o seu altar de Deus, para você orar para Deus, cada um. Esse é um meio da graça. Outro meio da graça, né? A adoração. Como é que está a sua adoração? Adoração, nós já falamos, já discutimos, adoração não é o que você faz, é a identidade, é o que você é. Se você é um cristão, se você tem a graça, a adoração que você é. Essa adoração tem sido feita com contundência, com efetividade, com intensidade. Você realmente coloca o seu coração diante de Deus. Adoração não é música só.
Adoração é uma entrega a Deus o tempo todo. Você adora a Deus na maneira como você age na sua casa, você adora a Deus nos seus relacionamentos, você adora a Deus no seu trabalho, você adora a Deus em tudo que você faz para levar e elevar o nome de Cristo. Como é que está a sua adoração? Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram. É assim que Jesus diz. Seu coração está em Deus, prioriza Deus. A adoração é fidelidade, obediência a Deus. Esse é o meio da graça, o meio que te faz crescer. Minha adoração está sendo cada dia maior e mais intensa com Deus. Outro meio da graça é a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Nós temos 2 sacramentos. O protestantismo, o evangélico, tem desde a reforma do século XVI, desde a reforma, tem lá 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, que muitas vezes tem virado formalismo, ritualismo no meio da igreja, se perde o sentido porque estão deixando de entendê-la. A ceia do Senhor é o quê? É um memorial para que a gente sempre lembre, nós precisamos ser mais lembrados do que instruídos, o que Jesus fez quando Ele morreu na cruz por nós e os benefícios disso. Toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos trazendo à memória aquilo que alimenta a esperança. Toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos lembrando do que Cristo fez. Fazei isto em memória de mim, que Ele sacrificou o seu corpo, que Ele derramou o seu sangue para nos salvar, para nos dar a vida eterna, porque isso traz para nós uma paz. Qual que é o benefício? Traz uma segurança, uma satisfação de que por mais que eu labute neste mundo, por mais que a minha vida não seja bem feita neste mundo, Cristo já me garantiu o melhor, através da sua morte. Então a ceia do Senhor não é só um ritual que se cria uma vez por mês para você vir à igreja. Ah não, vou perder a ceia. A ceia, a mesa do Senhor é um meio da graça. Quando eu vou nela, eu faço um autoexame. E esse autoexame não é para ver se eu pequei mais, se eu pequei menos. Esse autoexame é para ver se ainda está bem vivo na minha lembrança, na minha memória, no meu coração, o que Cristo fez por mim e os benefícios disso. Me livrou da escravidão do pecado, me livrou do domínio do pecado. Ele me libertou e hoje eu sou livre para adorá-lo. E o último meio da graça que eu quero discutir hoje é o dia de descanso do Senhor. Esse é outro meio da graça que muitas vezes nós falhamos. O domingo, para nós ocidentais, é o dia do Senhor. Tem pessoas que colocam o sábado nosso é o domingo, porque é o dia da ressurreição de Cristo, é o primeiro dia, né? Muitos são sabatistas e entendem lá no Oriente o judaísmo, que é o sábado é uma outra conversa, uma outra lição para tentar diferenciar, porque senão alongaremos demais. Mas o fato é que o dia do Senhor, domingo, é o dia de eu cultuar a Deus, é o dia de eu repensar a Deus, é o dia de eu fazer tudo para a glória de Deus, é o dia de eu pensar e refletir, que é o descanso do Senhor. Descanso não significa não fazer nada, descanso aqui significa parar de viver a utilidade do mundo, parar para refletir nas coisas de Deus. Parar para pensar nas coisas de Deus, na minha vida com Deus, parar de refletir tudo que Deus me fez. Isso é o descanso da alma, não é o descanso do corpo só, é o parar, né? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, viu que tudo era bom. É deixar o ativismo e passar a lidar com o seu interior, com a sua reflexão interior, para fazer uma autorreflexão, repensar, ver a comunhão que você está com a família, ver a abrangência do seu amor. Se você não tem isso, se você não respeita isso, né? É engraçado porque
As pessoas trabalham 6 dias, labutam, tomam tempo, não tem tempo para nada. Aí chega no domingo, que é o dia do Senhor, custa vir no culto. Mas o que mais chama a atenção dele é o que ele vai fazer no dia do descanso. Ele quer comer, ele quer fazer um monte de coisa. Ele não pensa muito em Deus e na sua vida. É isso que é o dia do descanso, é esse que é o meio da graça. Eu não cresço na graça se eu não oro. Eu não cresço na graça se eu não leio a Bíblia. Eu não cresço na graça se eu não tenho a minha adoração cada dia mais perfeita, no sentido de me tornar um instrumento perfeito de adoração a Deus. Eu não cresço na graça se eu não valorizo a mesa do Senhor, até que um dia eu vou participar dessa mesa, o banquete celestial. Eu não cresço na graça se eu não tenho meu dia de descanso no Senhor, o dia da reflexão no Senhor. Então, hoje eu trouxe essa mensagem, que não é a primeira vez. Cresçamos na graça. Hoje eu mais pautei na graça, porque ela fala crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Conhecimento na Bíblia significa mais do que uma questão de percepção intelectual, né? Ela envolve afeição e compromisso também, né? Crescer no conhecimento de Deus é crescer na sua relação, na sua intimidade com Cristo, né? Que ele fala, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Para que a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu tenho crescido nesse conhecimento. Eu tenho conhecido verdadeiramente não só o Salmo do pastor, mas o pastor do Salmo. Quando eu digo o Senhor é meu pastor, eu não estou apenas reciclando o Salmo 23, mas eu estou dizendo que eu conheço esse pastor. E não apenas que eu conheço o Salmo dele. Então, mas o âmbito que eu queria crescer aqui é crescendo na graça. Você tem ou não tem? Se você tem, você precisa crescer nela. Você precisa permitir que ela faça a diferença na sua vida e transforme você, eu, todos nós, em instrumentos perfeitos de louvor e adoração a Deus, né? Fica essa mensagem para vocês. Eu tenho tanto no meu coração, de tantas as mensagens, de tanta reflexão que eu tenho falado. A cada domingo fico aqui pensando nessa, naquela, preparando, né, a alegria que eu tenho de compartilhar algo que tem feito diferença. Uma das coisas que eu tenho percebido é que a igreja tem perdido a simplicidade do Evangelho. Queremos tanta novidade, valorizamos tantas inovações tecnológicas, valorizamos tantas mudanças, alternâncias, criamos tantos departamentos que esquecemos da simplicidade do Evangelho, que esquecemos como Cristo falava do Evangelho, como Cristo não precisou, e os apóstolos também não precisaram de nenhum efeito extraordinário para poder falar do Evangelho. Confiava no poder do Evangelho, o poder de transformar nossas vidas, o poder de nos tornar realmente instrumentos perfeitos de louvor e adoração a Deus. Faça isso. Isso não é uma exortação, isso é um estímulo. Isso é um estímulo. Porque se você não cresce, você está doente. O adversário do amor é o medo, o adversário da fé é a inércia, a estagnação. Tem tanta gente do mesmo jeito o tempo todo, né? Bom é quando as pessoas olham para a gente e não conseguem identificar, mas conseguem dizer, você está diferente. Você está diferente. E essa diferença não vem de nós. Eu sei que tem muita gente que tem sonhos de viajar pelo mundo inteiro, mas grande é aquele que consegue fazer uma viagem para o seu interior. Porque no mundo, viajando pelo mundo, você vê as obras de Deus, a criação de Deus, as maravilhas de Deus, mas viajando para dentro de você, você vê o próprio Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.